Oi, Thaís. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Thaís. Tá Então ótimo. tá bom. Que Tudo bom, bem? obrigada pelo convite. Tudo certo. Aqui de Imagina. quarentena, né? Mas vem. É, A gente que agradece você ter aceitado, né, conversar um pouquinho com os nossos estudantes, né, nossos seguidores, sobre suas experiências. Você tá toda produzida para nossa live? Ai, Gostei. sabe como é, né? A gente não sai de casa, então daí quando tem que trabalhar, usa o que tem, né? Quando tem alguma coisa para fazer, né, Thaís? É verdade. Tá sendo interessante esse momento das nossas vidas, né? Sim, você fica aqui em São Paulo mesmo ou não? Isso, aham, eu moro aqui em São Paulo, mas represento a universidade lá fora e cuido Sim. da galera desde da República Dominicana até Ushuaia. Caramba, é toda a América Latina, então, né? Eu acho que é América Isso, Latina. Isso. Ah, exato. legal. Bastante trabalho, então, né, Thaís? Graças a Deus, Ainda graças a Deus. bem. E como que Bom, tá, Thaís, essa questão da pandemia, né, lá na universidade? Como que ficaram a entrada do pessoal que ia começar agora, né? Porque no Reino Unido o ano letivo começa em setembro, né? exatamente, isso. É, E é como que ficou? basicamente é um ano, né? Começa em setembro, termina em junho. É dessa maneira que funciona o sistema. E De um como ano, né? que. Sim, de um ano. E como que ficou o pessoal que vai começar em setembro? Tá tudo tranquilo? Então, a questão do Reino Unido, eles estão tendo o pico deles agora, né, de estágios de contaminação, né? O que o Reino Unido e toda a região da Commonwealth, ou seja, tanto o Reino Unido como a Austrália, como a Nova Zelândia, que fazem parte dos países que participam da Commonwealth, como o Canadá, eles me parecem que têm um plano bem estabelecido de steps, né, que eles estão tomando em relação a período de contaminação, quando você pode sair, quanto você pode sair, né? Eles estão controlando isso muito bem. Diferente da gente aqui no Brasil, porque eu não sinto que a gente tem um Infelizmente. plano, né? A gente não tem. Eu acho que não. Enfim, daí, vamos lá. Então, o que que aconteceu? Basicamente, quem está lá no Reino Unido, né, alunos ingleses que vão começar as suas aulas em setembro, a princípio vai ser normal a entrada de setembro e para os alunos europeus também. Então, ingleses e europeus que estão ali próximos da universidade, a princípio vão entrar em setembro normal. Agora, alunos internacionais que existem situações como, por exemplo, quando que os aeroportos vão abrir no Peru, no Brasil, quando que vai ser possível ir para lá, né? Então, a Uhum. universidade decidiu que a entrada para alunos internacionais vai ser no dia 26 de outubro. Certo. Então vai atrasar um pouquinho para os alunos internacionais. Na verdade, o plano neste momento, né, porque não tem como garantir absolutamente nada nessa situação que a gente está vivendo, né? Mas o plano das universidades é alunos ingleses e europeus começam em setembro e alunos da América Latina, Estados Unidos, Canadá e Austrália, eles começam em 26 de outubro. Então Tá. seriam aulas separadas e depois em algum momento eles vão se nivelar e ter aulas todos juntos. Ah, legal. Então, por enquanto, quem quer estudar esse ano ainda no Reino Unido, por enquanto é possível, É né? Na possível sim, universidade. sem problemas. Então, tá bom. Thaís, fala um pouquinho pra gente da universidade. Eu falei certinho? Hertfordshire? É assim? Bom, na verdade, a universidade, o nome, né, é Hertfordshire. Você fala um pouquinho mais para dentro. Todo mundo, todo mundo tem isso. Hoje eu tive uma reunião com o coordenador da PUC e foi a mesma situação. Então você pode chamar de Hearts ou então de UH, sem problemas. Tá bom. Vamos lá. Beleza. Sobre a universidade. Ela é uma universidade muito moderna, tem um campus maravilhoso, tem acomodação incrível. Entretanto, ela tem mais ou menos uns 60 anos de universidade. Ela começou com um instituto técnico na área de aeronáutica, depois passou de técnico para politécnico e hoje em dia ela é a universidade que a gente conhece. É uma instituição que tem 450 opções de curso, então é curso pra caramba. E todos Tem esses cursos são abertos para estudantes internacionais ou não? A maior parte dos A cursos é maior aberto. parte. Ah, Se o aluno tiver interesse, ele pode entrar na página do curso e normalmente quando ele vê tuition fee, que é o valor do aluno nacional, e aluno internacional, significa que esse curso está liberado para o aluno internacional. ah, legal.
Vamos lá. E tem muitas questões que é bem interessante em relação à universidade. Uma das melhores áreas que a universidade oferece hoje em dia é a área de Creative Arts, que ela engloba desde arquitetura até música para filmes e games. Então, é um campo bem grande voltado para design, voltado para animação 2D, 3D, área de games, que aqui no Brasil ainda é bem fraquinho. Ou seja, hoje em dia é difícil encontrar universidades que tenham graduação na área de animação, na área de ilustração e até possivelmente na área de games, né? Então, ainda o mercado o mercado latino-americano ainda é muito tradicional no que toca aos cursos que são oferecidos, né? Verdade. E lá fora, é claro que depende de um portfólio. Então, se você é um cara você já é um artista, aproveita e já atualiza todos os seus trabalhos. Não jogue seus trabalhos fora. Seus trabalhos, eles servem como uma progressão. Ou seja, dá para entender, o professor entender onde você partiu, para onde você foi. Então, todos os trabalhos são importantes, tá? E além dessas áreas, vocês têm também as áreas mais tradicionais, né? Imagino, os cursos mais tradicionais. Isso, a universidade também é bem forte na área de engenharia, então engenharia aeroespacial, engenharia civil, engenharia de produto, engenharia elétrica, engenharia... Bom, já comentei engenharia civil, porque ela é bem pedida aqui no Brasil, né? A universidade também é muito forte na área de direito, então dá para fazer graduação em 3 anos de direito, ou então em 2 anos graduação, né? É claro que a de 2 anos significa que você vai ter que ralar bastante. Porque você vai fazer a mesma quantidade de matéria, só que em 2 anos, é isso? Exatamente. Caramba. Tem graduação em 3 anos para direito ou 2 anos, mas o 2 anos é bem intensivo, é bem puxado. Mas você tira sua graduação em direito. Obviamente o direito lá é direito do Reino Unido e europeu, né? Então tem essa questão, né? Se você tem um passaporte europeu e você tem interesse em fazer direito lá fora, acho super legal. Agora, se você quer fazer direito... Bom, dá para validar, não tem problema nenhum validar, mas se você quiser atuar como advogada aqui no Brasil, você vai precisar validar esse seu diploma. Ah, sim, porque são diferentes, né? Exato. Também tem muitas pós-graduações, que daí você comentou na área de direito. O legal é que o aluno não precisa ter uma formação em direito. Ele pode fazer uma pós-graduação na área de direito, mas ele pode ter uma graduação na área de economia, relações internacionais, administração, ou seja, áreas correlatas que a pós-graduação em direito vai somar na vida desse profissional. Sim, e a pós-graduação é 1 ano, né, normalmente? Isso, é um ano. Tá. Exato. E Thaís, e a cidade? Porque não é Londres, né? A universidade ela não está em Londres, mas ela está bem próxima, né? Então, a universidade ela fica exatamente a 25 minutos de trem da estação de King's Cross até a nossa estação, que chama Hatfield Train Station. Então é bem pertinho, é super rápido. Quando o aluno quiser ir para Londres, ele tá... Bom, 25 minutos para quem mora em São Paulo não é nada, né? Rapidinho. Do lado. É um bairro, às vezes, né, de São Paulo. Sim. Então é muito perto. A cidade de Hatfield, ela é uma cidade bem pequenininha, bem pitoresca. Ela fica perto do condado de Cambridge. Então, da cidade de Cambridge, os alunos costumam visitar com frequência a cidade de Cambridge, a cidade de St. Albans também, que são cidades bem pitorescas. Hatfield é realmente uma cidade universitária, ela é bem pequenininha, por exemplo, a cidade tem 30 mil habitantes, sendo que 26 mil alunos tem a universidade. Ah, caramba! Então literalmente é uma cidade universitária, o que é legal, porque todo o pessoal que mora lá já está habituado com a dinâmica da universidade. A universidade emprega muita gente, né? Ela emprega tanto as pessoas que moram em Hatfield quanto os alunos, né? Porque o Reino Unido, acho que a gente vai chegar a falar sobre isso, mas o Reino Unido não tem restrição de trabalho quando você estuda. Você pode estudar e trabalar no Reino Unido. Que é novo isso, né, Thaís? Não mudou faz pouco tempo, né? Olha, o work and study, né, que é o aluno poder estudar e trabalhar, não faz muito tempo. Mas agora vai ter o Post-Study Work Visa, que o aluno pode, depois da graduação ou da pós, ele pode se aplicar para mais 2 anos no Reino Unido. Que legal! Essa é a diferença. É bem legal, principalmente se você quer fazer pós-graduação, né? Você investe por 1 ano
em uma pós-graduação, e depois que quando você termina já com o seu diploma, você pode continuar mais 2 anos no Reino Unido buscando trabalho. Que legal. E a universidade dá algum tipo de auxílio nessa... Sim, a Universidade de Hertfordshire, 70% dos nossos alunos faz part-time, ou seja, estuda e trabalha, então é algo bem comum, e a universidade tem para ajudar, ela tem um departamento de Human Resources, é tipo um RH dentro da universidade que ajuda os alunos com workshops, palestras, como melhorar o seu CV. Lá fora é muito comum a questão da cover letter, ou seja, você tem que se aplicar com o seu currículo, mas também uma carta dizendo por que você acha que você é um bom profissional para aquela vaga, né? Sim. Então você tem que trabalhar a cover letter. Então é currículo e cover letter. É isso. E aí a universidade dá todo esse suporte para os alunos? Ela tem uma equipe que trabalha dentro da universidade para ajudar os alunos a encontrarem vagas e serem melhores profissionais ali para o mercado. Ah, legal. E, Thaís, já que a gente falou de visto já, né? A gente acabou entrando na questão do visto de estudante. Então, se o estudante ele vai fazer tanto a graduação quanto a pós-graduação, ele vai ter que aplicar um visto aqui do Brasil, né? Para ele estudar. E o que ele vai precisar para esse visto, você sabe? Bom, o primeiro processo, né, é entrar em contato com vocês da Be Education, que são nossos parceiros, né? Entrando em contato com vocês, já tem acesso direto comigo, né? Será necessário pedir alguns documentos para esse aluno, documentos do tipo, o que ele já estudou, histórico escolar, nível de inglês que ele já tenha, né? Tem na verdade, são 6 documentos que precisam. O aluno se aplica para a universidade, após se aplicar, ele tem um período de espera, né, em que os professores vão ver todos os documentos, vão ver se ele está apto a entrar no curso. Quando ele é aceito pela universidade, a universidade ela libera uma CAS Letter, que é uma carta, onde vocês aplicam o aluno ao visto aqui no Brasil, tá? Normalmente, quando isso acontece? Normalmente acontece em junho, julho, agora com a questão do Covid, eu acho que até agosto vai ser possível se aplicar para o visto, tá? E depois com esse visto nas mãos, o aluno já pode embarcar para o Reino Unido. Então, eu sempre falo para os alunos que dentro desse processo é muito importante ele estar no Brasil durante os períodos que ele está esperando entre se aplicar para o visto e embarcar para o Reino Unido. Então, junho, julho, agosto, esteja aqui no Brasil. Não vai embora para nenhum lugar. Tá. Aguardar o visto aqui, né? Aguardar o visto aqui. Porque às vezes tem um pessoal que fala, mas eu marquei uma viagem para os Estados Unidos em agosto. E daí eu falo, meu Deus do céu, segura o coração. Mas é bom o aluno ter essa noção, né? E vamos lá. Sobre o visto em si que você me perguntou, né? Sim. O visto, ele é um Tier 4, esse é o tipo de visto de estudante. O que esse Tier 4 oferece para o aluno? Ele permite o aluno ficar no Reino Unido durante o período de pós-graduação ou graduação, tá? E ele pode trabalhar part-time, 4 horas por dia, 20 horas por semana, tá? Esse trabalho ele é remunerado. Mais ou menos para vocês terem uma ideia, no Reino Unido você ganha por hora de trabalho. O emprego mais simples que você encontrar no Reino Unido, você vai ganhar umas 7 libras por hora. Ou seja, do seu esforço pessoal, você consegue tirar 530 libras por mês. Ou seja, cobre supermercado, cobre gastos como, sei lá, seu telefone, sua internet, pequenas viagens que você queira fazer, né? Viajar entre a Inglaterra e todo o resto da Europa é muito barato. Você tem voos muito fáceis, por exemplo, na estação de King's Cross você pode encontrar trens até a Inglaterra, lá para cima, né? Ou então você pode ir na estação de St. Pancras e você tem trens que vão para Paris e Bruxelas. E os preços são bem acessíveis se a gente for pensar assim, o quanto é caro viajar, sei lá, de São Paulo até Belo Horizonte, de São Paulo até a Bahia. Eu nunca fui pra Bahia, olha só. Eu nunca fui pra Bahia. Nunca, porque eu sempre achei muito caro. Eu sempre falei assim, meu Deus, é muito caro isso. É porque você morou na Europa, né? Então, como você fazia essas viagens, era tudo baratinho, aí a gente fica com essa sensação de... E é caro mesmo, né? Pra quem já morou fora, assim... Poderia ser muito mais barato, né? Poderia ser
companhias de low cost flights que sejam realmente low cost, né? Então, basicamente sobre o visto, né? O visto se chama Tier 4, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Ele é um visto de estudo, entretanto, no Reino Unido, ele também te permite trabalhar 4 horas por dia, tá? Esse part-time, que é o ideal, porque você vai estudar full-time. Então, você vai estudar, sei lá, das 8 até as 4 e depois você faz um part-time. Você precisa manejar trabalhos, o tempo que você vai estar estudando, mais trabalho, né? Então, isso é o ideal. Alunos que tenham passaporte europeu não tem limite de trabalho. Então, se você for o super-homem, você consegue trabalhar mais de 4 horas por dia também. Sim. E não precisa aplicar o visto também, né, Thaís? Não precisa aplicar. Não precisa. Tá, é bem legal. mais fácil. Basicamente, é receber o aceite da universidade, já procurar a tua acomodação e em outubro ou setembro pegar o seu voo para o Reino Unido. A própria universidade, assim, a universidade tem algumas acomodações, né? Mas deve ser um pouco concorrida, então precisa aplicar bem antes. O ideal é que, assim, a universidade tem muitas acomodações, entretanto, quanto antes você se aplicar, mais garantia você tem de encontrar aquele quarto que você queria. Porque às vezes, por exemplo, quando fica um pouco em cima da hora, às vezes só tem quarto compartilhado, não tem mais aquele quarto que você viu no site, que era um quarto só pra você com o seu banheirinho, sabe? Às vezes você fica meio que à mercê do que tem no momento, porque sim, é bem concorrido. É uma universidade que recebe muitos alunos por ano. Nesse momento nós temos 26 mil alunos e 5 mil alunos internacionais. Tá, e quando você fala internacional, são alunos europeus também? Ou os alunos europeus entram no aluno doméstico? Os alunos internacionais, eles entram como os alunos fora da Europa, mas normalmente eles são canadenses, dos Estados Unidos, australianos, claro que Índia também bastante, porque a Índia tem uma familiaridade com a Inglaterra de anos e anos de história, né? Singapura, Hong Kong, Coreia, Japão. Então é uma experiência bem internacional que você está se propondo ao estudar uma pós-graduação com a nossa universidade ou graduação também. Sim, e o trabalho, Thaís, ele pode ser fora do campus, porque você falou que a própria universidade emprega bastante estudante, né? Mas Exato. Se o estudante quiser trabalhar fora da universidade, ele pode também com esse visto? Ou o visto está restrito ao trabalho dentro da universidade? Não, ele pode se aplicar para o visto fora da universidade, sim. No caso, ele pode trabalhar em Hatfield, pode trabalhar em St. Albans, pode trabalhar em Cambridge, ele pode trabalhar até em Londres. O que eu aconselho é sempre ele verificar bem com os seus novos chefes se esses chefes vão pagar o transporte dele. Porque fica caro, né? Assim, ir da universidade até Londres algo que é bem possível, custa 12 libras, 9, 12 libras para você fazer o trajeto de Hatfield até King's Cross. Mas assim, todos os dias gastando de 12 a 9 libras só de ida e volta, isso pode sair um pouquinho caro. Sim, um pouquinho com caro. certeza. Mas a vantagem também dele morar fora de Londres, eu acho que também é o custo de vida, né? Porque o custo de vida em Londres é bem mais caro. Assim, o custo de vida em Londres, ele é caro sim, mas ele é comparado com as grandes metrópoles do mundo, né? Sim. Então, se você for para Nova York, é uma cidade cara. São Paulo é uma cidade muito cara. Muito Rio caro. de Janeiro, o Rio de Janeiro, o supermercado no Rio de Janeiro é mais caro do que em São Paulo. Não dá para acreditar, né? Eu acho que o Rio acaba sendo até mais caro, porque além de ser uma cidade muito grande, é muito turística, muito mais turístico, né, que São Paulo. Então junta aquelas duas coisas, sabe? E aí fica super caro. Bom, vamos lá. Outra cidade, por exemplo, Sydney provavelmente deve ter um custo mais elevado do que Auckland. Toronto, todos. Uhum. Todas essas grandes metrópoles são mais caras, sim. O que eu posso dizer da minha experiência pessoal é que assim, Reino Unido não é caro para comer, tá? Tem supermercados super baratos, o iogurte, a comida, o iogurte, a louca do leite, né? Já sentiu saudade de alguma comida, com certeza. Com certeza. A qualidade da comida é muito boa, até porque o Reino Unido e a União Europeia, eles têm um controle de selo de qualidade na comida muito boa. E para você ter uma ideia, tá, pessoal, vocês que estão me ouvindo também, custa mais caro comprar manteiga no Brasil do que manteiga no Reino Unido, tá? Mesmo você convertendo, né, Thaís? Mesmo você convertendo. Sim. Eu não sei por quê, porque, gente,
o que mais tem no Brasil é pasto. O que mais tem no Brasil é vaca. Mentira, tem muita gente. Mas não tem por que o preço tão caro de uma manteiga, de um leite, de um iogurte, né? Veganos, me desculpem. Me desculpem. Mas Mas tem comida para vegano também, tem bastante. Eu já vi muita coisa que é muito fácil você ser vegetariano em Londres também, né? No Reino Unido, é muito tranquilo. É verdade. E sim, se você busca, se você tem uma dieta vegana, essas grandes metrópoles, né, por exemplo, Nova York, Inglaterra e Londres, né, em si, tem muitas opções para quem é vegano. Comida lá, você tem de todas as opções. Eu sou apaixonada por comida indiana, então aquele curry maravilhoso. E olha, eu amo comida indiana, eu já fui Hare Krishna, né? Então, eu já fui Hare Krishna. Já. E eu aprendi a fazer muitas comidas indianas, como chapati, suco de lassi, essas coisas. Então, eu sou bem apaixonada pela cultura indiana em si. E uma coisa que o Reino Unido tem bastante é várias opções de comida. Tem mexicana, brasileira, portuguesa, tem de tudo. É muito internacional, né? É muito internacional, então é muito legal isso, né? Como tem gente de todo quanto é lugar do mundo, aí também acontece aquele mix de culturas, né? Então, cada um traz um pouquinho da sua e fica super interessante essa diversidade cultural. Mas, mesmo assim, eu acho que para o estudante estar fora do centro, né, de Londres mesmo, eu acho que é bem melhor, porque o custo de vida dele fica mais baixo e quando a gente é estudante, a gente precisa de um custo de vida um pouco mais baixo, né? E, ao mesmo tempo, tá super próximo. 25 minutos não é nada, né? Para a pessoa chegar em Londres, conhecer tudo. E assim, se você for pensar na oportunidade que você vai ter, tanto de futuros empregos, de conexões, né, pessoas que você conhece, quanto à qualidade acadêmica de ensino, você tem 3 grandes plus nesse projeto da sua vida. Você vai conhecer pessoas do mundo inteiro, você vai talvez conseguir trabalhar numa empresa internacional com mais pessoas internacionais. O pessoal fala bastante, mas no Reino Unido o sotaque é um pouquinho mais puxado do que nos Estados Unidos, né? Gente, essa história de sotaque já era. Olha, você chega no Reino Unido, você tem brasileiro com o sotaque inglês do brasileiro, você tem o sotaque inglês do indiano. Há tanto que, por exemplo, na própria Austrália, eles têm o sotaque deles. Na Nova Zelândia, tipo... Mas, Thaís, a gente aqui no Brasil tem o nosso sotaque também. A gente tá em São Paulo, a gente fala de um jeito. Se a gente for para Minas, eles falam de outro jeito. Na Bahia, de outro jeito. É normal, né? É só o sotaque. Sim, o inglês em si, você vai para treinar. E nós somos seres humanos e somos muito... nós nos adaptamos às situações, né? A gente aprende. Não tem que ter medo, tá? Não tem que ter medo. É verdade. E a gente estava falando um pouquinho do visto, aí o estudante foi com visto de estudo, beleza. Aí ele se graduou, terminou o curso. Aí ele vai ter que aplicar um outro visto de trabalho, é isso? Isso, ele precisa ter um trabalho já para aplicar esse visto ou ele é garantido por ele ter se formado na universidade? Não, tá... Então, o aluno precisa se aplicar quando ele termina a graduação ou após esse período, né? Ele precisa se aplicar para o Post-Study Work Visa dele, tá? Esse Post-Study Work Visa é um tipo de visto que autoriza o aluno a ficar mais 2 anos só procurando emprego no Reino Unido, tá? Então, ele não precisa ter um trabalho prévio. Essa é uma opção muito legal para o aluno. Ela vai ser formalizada com todos os detalhes em 2021. Então, qualquer aluno que entrar agora, em outubro, ou em janeiro do ano que vem, né, para a universidade vai poder se beneficiar disso. Isso é muito legal, porque o Reino Unido ficou 7 anos sem Post-Study Work Visa. E agora, com essa oportunidade, quem sempre teve o sonho de estudar no Reino Unido, já pode cogitar isso. Sim, já ficou bem parecido com outros países, né? Assim, a gente tem outros países que já oferecem isso. Então, o Reino Unido acabou, agora ele está bem mais competitivo, né? Assim, na hora da gente falar de destinos, porque ele está oferecendo os mesmos benefícios, então isso é muito legal. Com certeza, e acho que para quem tem interesse em estudar no Reino Unido também é uma questão de sentar com vocês e colocar tudo na ponta do lápis, porque estudar na Inglaterra, pelo menos na minha universidade, eu sei que não é tão mais caro do que estudar no Canadá, nos Estados Unidos ou na Austrália. E vocês ainda têm um incentivozinho, né, Thaís? A gente vai falar um pouquinho. Vocês estão oferecendo uma bolsa também, né, para os estudantes? Nós temos algumas bolsas para os alunos internacionais que eles precisam se aplicar durante o processo, né?
Mas uma coisa que a universidade está fazendo que é muito legal é aceitar esses alunos através de exames nacionais brasileiros. Que é o Enem? É isso? O Enem É o ou Enem, então por exemplo. vestibulares bem renomados aqui do Brasil. Ah, não é qualquer vestibular. Não Bom, pode ser. são os que têm mais familiarizados, por exemplo, quem quer entrar na USP, na Tá. Unicamp, são os melhores, são os mais bem cotados. Tá, mas aí a pessoa ela tem que ter sido aprovada, então, nessas faculdades, é isso, né? Ela sendo Exato. aprovada, por exemplo, ela prestou o vestibular para a Unicamp, aí ela foi aprovada, ela pega essa aprovação e manda para você, e aí ela automaticamente também vai ser aceita na Na universidade. universidade, exatamente. Mas assim, eu aconselho todo mundo que puder a fazer o Enem. Quando, pelo menos Tá. esse ano, a questão do Enem tá um pouco complicada, mas quem Sim. puder fazer, faz. Ou a data que liberar o Enem, depois da situação do Covid, façam o Enem, gente. Façam o Enem. E aí o Enem como que funciona, Thaís? Tem uma nota mínima que ele precisa atingir? Isso, a universidade tem uma nota de corte para aceitar, ou seja, você precisa ter ser aprovado 55% do Enem, ou seja, você pega 5 provas do Enem, faz as continhas e depois divide pelo número de provas. Legal. E vocês aceitam para todos os cursos ou tem algum curso que não é aceito? Para todos os cursos. Para todos. Tá. E para quem quer fazer a pós, é só o diploma tem que ter um bacharelado de 4 anos no Brasil, né? Precisa. Às vezes, alguns casos, tá? Alguns cursos, o aluno fez por exemplo, não fez 4 anos, fez 3 ou 2, ou era alguma coisa a nível técnico. Dependendo do caso, com a experiência de vida da pessoa e profissional, os professores podem avaliar uma entrada na pós-graduação baseada na experiência de trabalho da pessoa. Tá, então é uma combinação, né, de fatores que. E você falou que também dá para começar a estudar em janeiro. Então, ou em setembro ou em janeiro. A maior parte dos cursos que a universidade oferece começam em setembro de todos os anos, né? Agora, para os alunos internacionais, vai ser outubro, por conta da questão do Covid, mas tem muitos cursos que são oferecidos em janeiro de 2021. E, bom, quem tem interesse em pós-graduação, a maior parte das nossas pós-graduações são válidas em janeiro de 2021 também. Ah, legal. Mas acho que para quem vai se formar esse ano, não dá tempo, né, de ir em janeiro. Acho que fica muito em cima. Eu acho que tem que ser setembro. Depende, na verdade, porque o processo não demora tanto tempo. É claro que lá assim, aplicar um aluno em dezembro é meio complicado porque tá difícil. todo mundo de férias. Toda a equipe lá, tanto os acadêmicos quanto a equipe de admissões, vai estar todo mundo de férias. Então eu acho que assim, o aluno terminando a graduação dele, a graduação não, o high school dele aqui no Brasil, se tiver a graduação que ele quer em janeiro de 2021, dá para aplicar. Mas que seja assim, que seja assim, antes do dia 20 de dezembro. Ah, sim, também para não ser com emoção, né? Com emoção não, gente. Se emoção é bom, mas não. Porque aí tem visto, não sei o quê, aí fica aquela coisa, né? Todo mundo esperando. É verdade, mas é isso, é só você se agilizar, pensar bastante, fazer uma programação boa com a Be Education para você conseguir se organizar para fazer esse projeto. Para o pessoal que está escutando e tem interesse em Inglaterra. Sim, claro. E você não morou na Inglaterra, né, Thaís? Você morou em Portugal. Isso, eu morei 10 anos em Portugal. Quanto? 10? 10, isso. Quase que você pega o sotaque deles. Mas se você quiser, eu faço. Se você quiser, eu faço agora. Pode fazer. Ok, então nós vamos começar esta live e vamos estar a explicar a vocês o porquê é tão bom viver em Lisboa, sabem? Porque assim, a cidade de Lisboa é incrível, maravilhosa. Vocês podem, não sei, tirar uma fotografia com o Fernando Pessoa e beber um café no café da Francesinha. Desculpa, é a periquita, na verdade. Francesinha é o prato que comumente se come no Porto. Uhum. Vou acender minha luz aqui porque o sol já
Foi embora. O sol foi embora. A Foi. gente tá chegando no inverno, né? Aí esse horário já tá. Você divertiu o pessoal aqui, Thaís, com esse seu sotaque É, aí. Seu sotaque português. Bom, mas em 10 anos, então, você conheceu a Europa toda, porque é super barato, né? Pra viajar. não conheci tanto quanto eu gostaria, porque eu saí de Portugal com 18 anos, tá? Ah, E eu era bem rebelde, então a minha mãe quase que me expulsou de casa. Ela falou assim: não aguento mais você, você vai morar com a sua avó em Taubaté. Então, assim, eu era criança, né? Então eu não viajei tanto quanto eu gostaria, mas eu conheci já sim. a Bélgica, a França, a Inglaterra em si, a Espanha também. Ficou faltando a Itália também. Ficou faltando, sei lá, a Áustria, a Alemanha, aqueles países mais para o norte também. E Enfim, também dá mas pra voltar, né? Dá pra voltar depois e conhecer também, né? Nada impede. com certeza, com Quer dizer, certeza. agora sim, né? Agora tem uma coisa que impede, né? Mas vai passar e aí todo mundo vai conseguir viajar mais tranquilo. Pelo menos essa situação tá ajudando a ter uma consciência mais higiênica também sobre como você deve lidar com futuras gripes, epidemias, né? O pessoal asiático é muito mais controlado, eles sabem muito bem como lidar nessas situações, né? Sim, a gente sempre vê, né? Acho que no Japão bastante, na China também, as pessoas sempre saem de máscara na rua. Acredito que por estarem gripadas, elas já usem as máscaras. E aqui a gente não tem esse costume. Acho que pode ser que a gente mude agora, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. É bom para. Bom, todas as situações difíceis a gente sempre cresce, né? Ah, sim, tem que ter algum lado bom, né, pra gente aprender com tudo isso. Mas daqui a pouco tá todo mundo viajando, né? É bom também que a gente tá passando esse tempo, a gente tá conseguindo fazer as lives, os alunos estão conseguindo se planejar também, né? Pesquisar bastante, que é também um passo super importante antes de você decidir fazer o intercâmbio, né? Você tem que se planejar. Então, dá para usar esse tempo que tá em casa para pesquisar bastante, procurar informações. Com certeza, e se conhecer também, né? Colocar no papel e falar assim, o que eu gosto de verdade? O que eu quero fazer? O que eu quero me aprofundar para os próximos caminhos e passos da minha vida, né? É um momento importante. Sim, com certeza. Thaís, acho que a gente falou tudo. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Ai, gente, eu falo demais, né? Bom, eu vi aqui que a Vivi Pode perguntou falar. como é. Eu vi aqui que a Vivi perguntou como Ah, é eu nem vi. Londres. Eu nem vi ela perguntando. Ela perguntou aqui como é Londres. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã do Reino Unido, da Inglaterra, da história da Inglaterra, desde que, sei lá, desde que eu tinha talvez 13 anos, talvez, 12 anos mais ou menos, porque assim, eu sou apaixonada por todas aquelas questões históricas desde da Rainha Elizabeth, que ela conseguiu conhecer o território Bom, colonizar, né? Eu não gosto muito da palavra, mas é a verdade. Ela colonizou os Estados Unidos, né? Austrália, Nova Zelândia, a questão histórica do Reino Unido. Londres é uma cidade muito bonita. Você tem edifícios super antigos. Você tem o Buckingham Palace, o London Eye. Você tem vários bares, restaurantes. Muita questão da artística, de moda. Tem vários museus que são gratuitos. Ou seja, assim, da minha experiência lá na Europa, muitos museus são pagos na Europa, até porque o turismo ele alimenta muitos países, né? Por exemplo, na Itália, a maior parte dos museus são pagos. Uhum. Na Inglaterra, você tem vários museus que são gratuitos. Então, você pode ir no Museu de História Natural do Reino Unido, que tem uma baleia gigante maravilhosa lá. De graça, você pode... Bom, são tantos museus que não... Tem até museus esquisitos, como você tem um passeio em Londres que chama Passeio do Jack the Ripper. Ou seja, é meio que contando a história de onde supostamente o Jack the Ripper passeava na cidade de Londres, quando Londres era super dark, sombria, e tinha... Porque assim, Londres é maravilhosa hoje em dia, mas como qualquer outra cidade grande, ela passou por períodos dark, né? Por exemplo, tinha a questão do gin, o pessoal bebia muito gin, tinha prostituição, piolho, tinha tudo isso. A Idade Média que nos diga, né? A Idade Média que nos diga. Então, essa questão histórica é muito rica na Inglaterra.
E acho que como é uma metrópole internacional, você conhece pessoas de todos os lados. Você pega um Uber e você tá falando com um ucraniano. Daí você sai do Uber, vai comer um falafel, encontra colombianos, mexicanos. Eu sou muito fã, eu não sou nada envergonhada, né? Então eu saio falando com todo mundo. Eu já pergunto se quer tomar um café. Eu adoro essa experiência. E eu amo o Reino Unido. Eu adoro o Reino Unido de verdade. Eu acho que todos nós temos alguma coisinha assim, né? Eu também sinto assim, sabe? De gostar muito. Acho que todo mundo tem uma vontade de conhecer Londres, né? Acho que quando a gente pensa assim no mundo, acho que Londres deve estar na lista de quase todo mundo. Eu acho. Porque tem muito essa questão histórica, mas tem muito do mundo inteiro também, né? Eu acho que o mundo todo tá lá, de alguma forma, assim. Com na certeza. Comida, na cultura, em tudo. Então, acho que isso é incrível, né? Acho que uma experiência mais internacional é impossível, né? É verdade. E também tem uma questão muito importante, que também é uma cidade extremamente moderna. Você tem todas as sedes das grandes empresas em Londres. E dentro dessas empresas tem profissionais que são internacionais do mundo todo. Então é uma dinâmica de trabalho muito internacional. Você, com certeza, se optar a estudar pro Reino Unido, vai se enriquecer muito como profissional, como pessoa. E não sei, cada experiência é boa para cada um. Cada um tem que viver a experiência que precisa viver nessa vida. Mas as minhas experiências no Reino Unido sempre foram ótimas. Outra questão legal é que você tem todos os eventos. Eu gosto muito de rock, então você tem shows do Iron Maiden, você tem Nightwish, você tem tudo lá. Tô te imaginando no show do Iron Maiden agora, viu, Thaís? Eu fico Toda pequenininha, gente, a Thaís é muito pequenininha, muito fofa. Eu fico no cantinho. Normalmente, quando eu saio desses shows, eu tô surda. Porque eu fico sempre perto da caixa de som, né? Pra ninguém me esmagar. Então... Enfim, gente, ó, e no que toca música também no Reino Unido, você tem Beatles, você tem Queen, você tem Spice Girls, tem como é que chama? David Bowie, tudo de bom. YouTube é da Irlanda, mas a gente pega tudo também, né? A gente pega, né? O pessoal se apropria. Se apropria do que é bom só, né? É verdade. Então, olha, gente, o que vocês precisarem de ajuda em relação ao Reino Unido, vamos desmistificar esse destino, porque ele é incrível e só vai agregar nas suas vidas. É isso. Sim, e não pensem que é caríssimo por causa da Libra e tal, que não é, gente. E a universidade ainda tem umas bolsas super legais que a gente pode aplicar e dar um desconto super bacana, né? Então, vale muito a pena. Às vezes, dependendo da universidade que você for fazer no Brasil, se for uma universidade privada, dependendo de qual for, né? Tem faculdades de engenharia, por exemplo, aqui em São Paulo, que são caríssimas. Então, de repente, você coloca isso na ponta do lápis, dá quase o mesmo valor, porque eu já fiz esse cálculo. Então, não é esse absurdo todo que algumas pessoas pensam, né? Vamos conversar que a gente consegue encontrar alguma coisa, com certeza. Eu também acho. Eu acho que precisa de uma organização, claro que precisa de tempo, porque afinal nenhum de nós assaltou um banco, né? Então... Espero que não. Então se organizem que dá certo. Conversem com a Be Education, eles têm toda a propriedade para falar sobre isso. Isso, e qualquer coisa a gente fala com a Thaís, a gente consegue fazer um atendimento também tudo junto, né? A Thaís está em São Paulo, mas a gente está com a agência fechada, a gente está fazendo bastante. A gente faz por Skype, faz pelo Zoom, é super tranquilo também, dá para fazer. A tecnologia está aí para nos ajudar. Exato. Então. É isso, olha, o que eu puder ajudar Adorei, vocês... Thaís. Eu também, obrigada. Depois eu quero ouvir mais esse sotaque aí, português você fez só um pouquinho. Pode deixar, só me ligar que a gente fala sobre receitas, o bacalhau à Brás, enfim. Então, Obrigada, viu, Thaís? Muito obrigada pelo seu tempo. E, pessoal, a gente está à disposição. Essa semana tem mais live ainda amanhã. Semana que vem tem outras. A gente tem uma agenda completa no nosso site. beeducation.tour.br/nectar. Lá vocês encontram todas as lives que a gente vai fazer e também fica gravado no YouTube. Então depois vocês podem, se alguém perdeu alguma coisa, dar uma olhada desde o início, né? E se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Um beijo grande. Fiquem bem. Beijo, tchau, Thaís. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, como é que eu saio dessa live sem mostrar todos os meus